Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Nosso entrevistado de hoje possui um extenso currículo de participação nos setores públicos e privados do Estado. Trata-se de um político respeitado pela sua brilhante atuação e respeito com as causas públicas. É deputado estadual, ex-prefeito de Foz do Iguaçu, ex-vereador e já foi também presidente da Câmara. Entre muitos cargos de confiança ocupados, já foi também diretor administrativo da Itaipu Binacional. Já foi delegado regional do Trabalho do Estado do Paraná, assessor parlamentar do Senado Federal, sendo agora o atual presidente do PTC, Partido Trabalhista Cristão. Vamos entrevistar hoje o ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Tércio Albuquerque. Senhor Tércio, seja bem-vindo ao programa 40 Minutos. É uma satisfação enorme estar aqui, principalmente porque o seu programa é um programa respeitado e nós conhecemos o seu idealismo, Heitor, a sua capacidade intelectual, artística e, sem dúvida nenhuma, de ser respeitado em nossa cidade. Eu estou aqui com muito prazer, muita satisfação para conversar com a nossa querida gente de Foz do Iguaçu. O senhor deixou Foz do Iguaçu há algum tempo, foi um político atuante, bem quisto em Foz do Iguaçu. Por que o senhor deixou a cidade para morar em Curitiba? Você mexeu numa ferida muito triste na minha vida, porque eu deixei Foz com muitas lágrimas nos olhos. Eu tenho certeza absoluta do trabalho que fiz pela cidade. Poderia ter feito mais, todo mundo pode fazer mais. Mas eu fiz o que eu pude na época, desde a minha luta como fundador da Câmara Júnior da cidade, até chegar à Assembleia Legislativa, e o meu trabalho foi muito grande por Foz. Quando eu achei que devia parar um tempo e me reciclar politicamente, que a gente tem que melhorar. O reciclar é como se eu fosse médico e quisesse fazer um doutorado para melhorar o atendimento. Então eu parei e digo, vou estudar um pouco mais, vou me preparar mais e voltar à vida pública. Estou voltando à vida pública. Mas quando parei, Heitor, eu fui falar com muitos amigos meus à procura de uma oportunidade, um emprego, porque eu não me preocupei em fazer um meio de vida, ou seja, uma renda para mim viver. Você estava bem financeiramente? Não, eu nunca tive bem porque eu sou muito idealista. Eu tenho para comer, mas não tenho para ficar bem. Eu tenho para educar meus filhos e filhos de alguns amigos que eu ajudei a educar nessa minha vida política. Mas fiquei muito sofrido aqui em Foz, por isso que você mexeu muito essa ferida. Mas eu estou tão alegre, Heitor. Eu me recuperei da saúde, me recuperei de tudo, estou modernizado nos meus pensamentos públicos e, sem dúvida nenhuma, eu tenho um amor muito grande por Foz do Iguaçu. E a outra cidade que eu tenho um amor espetacular é a que eu estou vivendo hoje, a cidade de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. Sim. Entre as várias funções e cargos que eu citei no início, eu deixei de citar ainda, inclusive, mais de uma dúzia que o senhor teve, cargos importantes. Eu gostaria que o senhor me falasse, entre todos esses cargos, qual é o que lhe rendeu maior satisfação? Todos eles. Mas, sem dúvida nenhuma, vereador em Foz do Iguaçu foi um cargo que me deu o início de todas as experiências que eu tenho. Inclusive, o senhor foi o mais votado da história de Foz do Iguaçu. Proporcionalmente até hoje. Sim. Quantos eleitores haviam naquela época? E quantos votos o senhor recebeu? 7.200 eleitores existia em 1972. E eu fiz 7.200 eleitores que foram às urnas. E eu fiz 1.502 votos naquela época. 1.502 votos. Uma proporção hoje inédita e difícil de você chegar lá, mas quem sabe alguém vai chegar. Isso me deu o quê? Vaidade? Nunca. Responsabilidade. Daí eu segui meu caminho. Fui à prefeitura de Foz por algumas vezes, procurei lutar por essa cidade e acabando me elegendo deputado estadual. Essa época para mim foi muito boa, porque quando cheguei na Assembleia Legislativa, Heitor, estava reunido um grupo de deputados. E tudo experiente, né? E eu era franzino até no físico, magrinho, pálido, quem sabe, né? Esses caras do interior chegam aqui, não sabem de nada e tal.
e eu me dirigia aos competentes deputados da cidade, competentes deputados da Assembleia, competente quer dizer dirigentes. E fui até a carta do meu gabinete. Não quiseram me dar gabinete porque eu tinha que trocar em votos para eleger a mesa. Eu disse, olha, eu me elegi com o voto do povo, ou vocês me dão o gabinete ou eu ponho uma barraca na frente. Foi um escândalo na época. Sim, eu ponho uma barraca na frente da Assembleia, se eu não tiver o mesmo gabinete que os outros têm. Porque eu sempre tive uma coisa na vida, Heitor. Eu não tenho medo de nada, a não ser temor a Deus. Eu não tenho medo. Se disser, olha, vai ali, vai dar uma briga enorme, não física, que eu não sou disso. Sim. A briga que eu quero dizer é moral, intelectual, é o debate, é o trabalho. Nunca tive receio, enfrento qualquer coisa. E só temo a Deus. E o senhor falou que saiu de Foz do Iguaçu, foi morar em Quatro Barras, que é uma área metropolitana de Curitiba. Cidade pequena. Uma cidade pequena. Muito pequena. A maioria dos políticos vão morar no Jardim Social, no Batel. Por que o senhor escolheu essa opção? O dinheiro não deu? Olha, até daria para morar em Curitiba, não no Jardim Social, porque Sim. o Jardim Social é para os ricos, como diz o Geraldo Maza, um jornalista conhecido do Paraná, e outros que dizem, você quer procurar os corruptos? Procura os bairros belíssimos de Curitiba, que vocês acham os políticos corruptos. E eu fui morar em Quatro Barras porque eu sempre gostei da área rural. Cada cidade que eu morei, eu tive o meu pequeno pedacinho de terra. E eu comprei uma areazinha em Quatro Barras e fui morar lá e tenho o meu casamento lá em Quatro Barras, vou ter um filho agora. Quer dizer, eu amo Quatro Barras e Foz do Iguaçu. Isso não sai de mim. Não tem como tirar, não me arrancam isso, a não ser com a própria morte. Não tem outra maneira. O senhor sempre demonstrou uma vontade política em assumir a prefeitura, voltar a assumir a prefeitura de Foz. E atualmente, eu sei que o senhor é pré-candidato em Curitiba, em Quatro Barras, né? A prefeitura de Quatro Barras. Por que o senhor escolheu essa opção? Ficar lá porque já estava aqui talvez no esquecimento, alguma coisa assim? Não, eu até nem posso dizer que sou candidato, mas dizem que eu sou pré-candidato. Vamos aceitar exatamente. assim. Sim. É o seguinte, em Foz do Iguaçu, se eu voltar para Foz hoje, eu tenho certeza absoluta que os mais velhos da minha faixa etária me conhecem porque por onde eu passo me respeitam. Os filhos daqueles também sabem do meu passado porque os pais comentam em casa. Isso é o que me dizem. E por que eu estou hoje em Quatro Barras? Porque a gente tem que contribuir com o desenvolvimento não só de uma cidade, quem é político. Eu ajudei muito o desenvolvimento de Foz do Iguaçu, quando aqui cheguei tinha um pouco mais de 25 mil habitantes. Sim. E hoje estou em Quatro Barras, que tem cerca de 25 mil habitantes. Então é meio parecido até as histórias das cidades. Só que Foz do Iguaçu é uma cidade hoje pujante e poderia ser muito maior. E eu dei a receita, junto com alguns empresários de Foz e técnicos especializados da Assembleia Legislativa que aqui trouxe. E pela ciumeira de outras cidades, de outros políticos, olha, político é uma coisa muito boa. A politicagem derrota a história da cidade e das pessoas. Houve uma politicagem enorme para destruir um projeto que nós fizemos aqui. O senhor chegou a apresentar, quando deputado, um projeto de livre comércio aqui para a região de Foz do Iguaçu. Como que foi isso e por que não foi levado adiante? Veja bem, eu encontrei um grupo de empresários que eu sentava e conversava. E daí, conversando com eles, tomando uma água na época, sei lá se não era uma cerveja, mas eu costumo tomar mais água e café. Tomando alguma coisa ali, nós conversando, dizendo, temos que criar algo que levante Foz do Iguaçu. Está uma tristeza ver tanta gente desempregada. Isso foi nos anos 80? Certamente nos anos 80. Tá. Aí veio uma ideia, eu já era deputado, aí veio uma ideia de área de livre comércio de produtos brasileiros. Mas todos nós ali conversando, ninguém sabia pôr no papel. Mas a ideia era maravilhosa. Daí eu, na Assembleia Legislativa, peguei 3 técnicos especializados em montagem de projeto, trouxe aqui, deixei como escritório na Associação Comercial e Industrial, consegui um hotel, que na época nem cobraram para eles ficarem, e nós levantamos esse projeto, um projeto magnífico, transformando Foz numa vitrine dos produtos brasileiros. Daí, quando eu apresentei na Assembleia, foi aprovado por unanimidade,
uma sugestão de projeto nacional que tinha que ser aprovado depois pela presidência da República. Quando fomos ao ministro mais poderoso que o Brasil já teve, chamado Delfim Neto, que o deputado Mazurek, que marcou a audiência, ele era federal e estadual, nossa dobradinha, chegamos lá, o Delfim sabia do assunto, que é obrigado a anunciar antes o assunto, e ele já puxou uma pasta enorme, cheia de telegramas, de ofícios, de cartas contrárias ao nosso projeto. Nenhuma de Foz. Todas da área de Manaus, da área Sim. franca de Manaus, e grande parte da região aqui de Cascavel. Porque os municípios pensavam que iam virar dormitórios de Foz, porque aqui ia ser uma metrópole. Mas não era nada de dormitório, eles iam fabricar, nós íamos vender. Eles não entenderam o projeto. Não, eles entenderam, mas a ciumeira da politicagem, é o que eu disse, eles entenderam, eles eram inteligentes, tinha jornalista no meio, proprietário de jornal, é maldade. Eu acho que foi uma grande maldade na época, mas está aí. Eu estou vendo hoje falar em projeto disso, daquilo outro, tudo isso nós fizemos na época. Agora, se não tiver uma força política grande, não se faz. Se a cidade não se unir por uma causa, se começar um puxa para cá, outro para lá, essa ideia daquele não vou ajudar, viu, Heitor? Se essa ideia é do Heitor, ou a ideia é do Tércio, ou a ideia é do Vidolim, a ideia seja de quem for, se todos não se unirem, não vai em frente. Não tem jeito, Um puxa para o lado, para o outro, rasga a ideia e ela não sobe. Um tenta puxar o tapete Mas do eu outro. ainda sonho que o Congresso do nosso Brasil ainda aprove essa área de livre comércio de produtos brasileiros. Sim. Outra questão que o senhor resolveu na cidade, e também foi na época, não sei se foi em 71, conta aí na história, foi a questão da Santa Casa. A Santa Casa, ela faliu, acabou, houve alguns interesses, parece, paralelos em auxiliá-la, e infelizmente está fechada. Consta na história que o senhor chegou e quitou a dívida da Santa Casa totalmente e deu uma nova fase para ela, que depois resultou nisso que está aí. Como que foi essa situação? Como que o senhor conseguiu resolver? E a atual administração, a atual conjuntura não conseguiu? Eu nunca vi nenhuma Santa Casa no Brasil inteiro ser fechada. Isso é uma instituição do povo. Isso não se fecha. Entre as mais de 100 mil crianças que nasceram na Santa Casa, tem a minha filha que também nasceu lá. Um dia eu estava em Curitiba, na Assembleia Legislativa, e recebi uma ligação do Antônio Cirilo. Aliás, eu não sei se era na Assembleia. O tempo faz tempo. Ele me ligou, Antônio Cirilo, Sim. que hoje é falecido. Sim. Meu grande amigo, meu grande irmão. Toninho disse, Tércio, vamos salvar a Santa Casa. E o que está acontecendo na Santa Casa? Peguei um ônibus ou um avião, não lembro, faz tanto tempo. Vim para cá e fizemos uma reunião com os provedores e os conselheiros da Santa Casa. A maioria adversários políticos meus. Mas a gente não tem que olhar para isso, meu Deus. Santa Casa é do povo, é um patrimônio público. Era daqui, hoje é de um deputado. Comprou o prédio. Sim. Quer dizer, é coisa que eu não sei nem explicar o que aconteceu. Aí nós fizemos uma comitiva, fomos ao ministro Mário Andreasa, que era um homem muito forte no Brasil. E o ministro conseguiu zerar a nossa dívida, o nosso déficit, com a Previdência Social. Quando ele fez isso, aí sobrava ainda a folha de pagamento dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais da Santa Casa e os mercados da cidade, que forneceram alimentos, forneceram material de limpeza. Daí eu fui ao governador. E o governador preparou, através da Secretaria de Finanças, um cheque, que vinha comigo trazer o cheque, e ele, por acaso, não pôde sair de Curitiba, me entregou o cheque, eu vim. Entreguei na Santa Casa sem solenidade. Porque nessa hora não pode pensar no eu, tem que pensar no coletivo. E fico entristecido, estarrecido, em saber que temos um prédio fechado que era a coqueluche da nossa querida cidade de Foz do Iguaçu. Fechar a Santa Casa. Mas vocês pagaram a Curitiba, dívida previdenciária? tudo que existia na época foi pago. Tudo. Foi paga aquela dívida que estava já para ir para a justiça. Sim. E a outra parte foi parcelada, que era menor do que o que já estava para ir para a justiça. Você me entendeu? Para tomar o patrimônio da Santa Casa. Sim. Diz que o patrimônio que não tem dono, é do povo. Sempre teve
50, 100, 20 pessoas da cidade que eram os manetedores da Santa Casa. Isso dá uma tristeza enorme. Mas ó, você está puxando em feridas aqui, mas é obrigado que se justifique o que está acontecendo. Eu não sei, a primeira Santa Casa, a Santa Casa de Curitiba, ela teve uma crise. O que aconteceu? Reuniram os políticos famosos da capital, os empresários, e chegaram a uma conclusão. Vamos trazer a PUC para administrar a Santa Casa. Uma bruta de uma universidade. A Santa Casa está recuperada. E aqui porque não fizeram isso? Sim. Aí fica eu não a pergunta. sei responder o que fizeram. Fica a pergunta e eu vou lhe pedir um tempo que nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Tércio Albuquerque. O Tércio, ter desafetos ou inimigos políticos, muitas vezes, não depende de nós. Aconteceu algum fato que lhe magoou nesta cidade? Fato que o senhor não entenda ou entenda por quê? Tem algumas coisas do passado que a gente fica triste e não sabe por quê. Depende de muitas conjunturas, de personalidades, de pessoas, eu não sei o que dizer. Existe. Existe, mas eu poderia falar, citar nome, uma coisa assim que foi relevante, porque tem coisas que você não entende e que poderia, eu sei que às vezes há uma tendência da gente omitir nomes, omitir fatos, mas está aí uma oportunidade de você apresentar, se acontecer alguma coisa, pode falar. Não, tem algumas coisas que nos deixam tristes, é quando a gente é convencido por outras pessoas que deva desviar o caminho que você traçou. Certa época eu tracei um caminho de quando, na condição de deputado estadual e o Mazurek de federal, da gente preparar alguém para assumir a prefeitura. Porque era área de segurança nacional, não tinha eleição, e eu acho que você quer chegar aí. E um grupo de pessoas me impediram que a gente lutasse pelo Vades, e o nome da minha preferência era um outro. Eu estou falando do empresário Vades Bevenuti. Sim. E nós lutamos por ele. Bastante luta, e todos conhecem essa luta. Essa luta lá na presidência para conseguir... Na presidência da República, conseguir Sim. com que o nome dele fosse escolhido pelo presidente e nomeado pelo governador. E assim aconteceu. E daí, eu não sei o que aconteceu, que logo em seguida houve um rompimento, que eu até hoje não sei de onde veio esse rompimento, com esse cidadão, que é um bom profissional, não vou tirar méritos dele. Sim. Mas eu não sei a gratidão que ele tem por aqueles que lhe ajudam, se é igual à sua capacidade profissional. Eu simplesmente ele... Simplesmente eu vivo minha vida, ele vive a dele, só que eu estou aqui. Mas você não entende o porquê? Não entendo, nem meus amigos, nem aqueles que pediram por ele também não entendem. Quer dizer, você conseguiu junto à presidência, colocou ele como prefeito? Não só eu, o deputado Mazurek, que era deputado federal, eu, deputado estadual, e um grupo grande de Foz do Iguaçu. Nós lutamos, eu fiquei uma semana em Brasília junto com o Mazurek, até que conseguimos convencer ministros ligados ao presidente da República, o presidente nacional do partido na época era José Sarney, e o presidente da Câmara Federal, que era o Nelson Marquesan. A luta foi grande para conseguir isso aí, conseguimos. Só que eu não sei desse afastamento que houve, não sei explicar. E é do tempo que E sabe que naquela época... O prefeito era nomeado. Naquela época um grupo me impedia por ele e o Osiris Santos com outro grupo me impedia pelo Paulo Macdonald. Sim. E eu estava na preferência pelo Paulo Macdonald. Não sei se seria também um homem... São fatos... O que eu quero é o seguinte, não é gratidão à minha pessoa, é respeito. A minha pessoa como eu respeito todo mundo. Claro, porque é um fato histórico, que nem eu estou te falando. Histórico. Aconteceu. Mas é histórico. Se você perguntar a todo mundo daquela época, eu acho que eles explicam melhor do que eu. Sim. Outra pergunta. Dizem que quem está de fora enxerga melhor os defeitos do que está dentro. Qual é a sua visão atual sobre a cidade de Foz do Iguaçu?
baseado nas notícias e também na visão que você tem lá de fora, lá de Quatro Barras e na região de Curitiba. Olha, eu acredito que o prefeito municipal atual, tenho certeza absoluta, é um homem capacitado, ele tem seu preparo intelectual, ele é um empresário respeitado, que ele deva estar fazendo o possível para melhorar a nossa cidade. Entretanto, eu andando pelas ruas aqui, esses poucos dias que eu estou aqui, eu estou encontrando casas de comércio fechadas em plena Avenida Brasil. Em vez de evoluir, eu estou sentindo uma tendência a regredir. Mas ele é uma questão econômica? É uma questão econômica, quer dizer, Sim. eu não sei se é local, se é nacional. Eu acredito que não seja culpa do prefeito nem das autoridades locais. Mas tem que ser estudado isso. Porque não pode uma cidade de tradição como Foz do Iguaçu, que nós estamos encontrando um desemprego grande na cidade. Está muita gente desempregada. Grande parte dos nossos iguaçuenses trabalham no Paraguai. Claro, temos que agradecer as casas de comércio lá, mas esse povo não tem um futuro também. Porque sequer tem formalidade na sua... Como é que eles vão amanhã ter a previdência para a sua aposentadoria? Se cai numa dificuldade de saúde, como é que vão ser atendidos se não paga a Previdência Social? O SUS, como é que vai atender quem não paga a Previdência Social? A não ser que seja aqueles que realmente precisam, estão passando dificuldade aí nos bairros, nas favelas. Esse o SUS é obrigado a agir. Mas quem tem emprego tem que pagar a Previdência Social, não pode ficar na informalidade. Sim. Senão o país não cresce, não desenvolve e a Previdência acaba quebrando de uma vez, como quase já esteve quebrada. Agora está se recuperando. Isso entristece a gente. Agora, eu não tenho a vara mágica de descobrir o que é que precisa. Mas o que tem que se fazer urgentemente é unir as classes produtoras do município com a classe política, seja o empresário da indústria, do comércio, da imprensa, seja o que for. Nós temos que reunir todo mundo, alguém ser o líder deste encontro, que deva ser o prefeito, ou o futuro prefeito, pode ser ele ou outro, ninguém nunca sabe. Reunir todo mundo, vamos estudar o que precisa. Nós temos que salvar essa cidade. Eu estou encontrando muita gente entristecida. Eu converso com empresários grandes, a exemplo do Osiris Santos, do Hermínio Gatti, e outros por aí, Sadi Carvalho, Roberto Perbal. Eu não estou encontrando alegria no semblante de ninguém. Não parece tá que a história se repete, que nem aconteceu quando o senhor tentou implantar uma área de livre comércio? Parece que Foz do Iguaçu é diferente. Parece que sempre quando você tenta fazer algo, existem pessoas, muitas pessoas contrárias que não se unem. Não, olha, tem que se unir. A divergência tem que haver, porque é democracia. Se não houver divergência, também não... Claro, ninguém não pensa tem porquê, igual. Ninguém pensa igual. Ninguém é vaca de presépio. Claro. Mas alguém tem que puxar a frente disso aí, fazer uma união das pessoas. Política, cada um no seu partido. Empresa, cada um na sua. Mas quando se pensa na cidade, você tem que pensar num conjunto total dessa cidade. Olha, a gente fica triste realmente. Em compensação, eu estou morando em Quatro Barras, vou ter um filho nos próximos meses, em junho mais ou menos. Minha esposa está aqui comigo, visitando Foz, como sempre vem quando eu venho. A minha mulher, a Rosana, a professora Rosana. E eu queria sempre encontrar uma Foz do Iguaçu melhor. Eu encontro estacionado ou pior. O senhor hoje é do PTC, Partido Trabalhista Cristão. Sou o presidente no Paraná. Presidente no Paraná. Isso. Qual era a sua sigla anterior e por que resolveu entrar para esse partido? Eu fui de algumas siglas, não só de uma. Partido é o seguinte, você fica nele até que você ache que o seu estatuto, que as suas companhias políticas que estão nele pensem pelo menos iguais dentro daquele partido. Que a divergência tem que ser no partido do adversário, não no nosso. Sim. Mas quando você vê o jogo pelo interesse, um querendo derrubar o outro, você tem que mudar. E eu fui convidado a organizar no Paraná o Partido Trabalhista Cristão, que tinha 18 diretórios no Paraná. Hoje tem 131. Um ano e quase 2 anos, nós elevamos de 18 para 131 diretórios municipais no Paraná. Sim. Alguns provisórios, outros definitivos.
Estou lutando. Esse partido, nas próximas eleições, agora, ele já tem um poder muito grande político. Ele já está se fortalecendo no Estado. Muito. E hoje, no horário de televisão e rádio, que não tinha, onde a gente não vai ter candidato a prefeito, deveremos ter uns 30 no Paraná, nós somos partido iniciando. Uns 30, e está todo mundo dizendo, mas se você tiver 30 candidatos, o partido já é grande. Não, não é grande, nós somos humildes. Nós vamos ter vários candidatos a prefeito, ou a vice em outras cidades, ou em outras apenas de vereador. E qual é a sua perspectiva de crescimento do partido assim? Nós temos conversado lá entre o diretório estadual, os municipais, quando a gente conversa, que nós queremos chegar a cerca de 300 diretórios nas próximas eleições para o governo do Estado e presidência da República. Nós queremos estar com 300. Agora, o nosso sofrimento é grande. Fazer partido político, partido pequeno, é difícil. Você sabe que os grandes partidos têm fundo partidário. Sim. Nós não temos. Nós temos um pequena verba que fica no nacional. E como sobrevive daí? Porque se o nacional fosse dividir, cada estadual ia receber R$500 por ano. E o que eu vou fazer com R$500 no ano? Eu não faço num dia. O partido me come. E se eu for dividir R$500 com 131 municípios, o que vai sobrar para cada município? Sim. Nada. Então nós não temos fundo partidário. Nós vivemos da inteligência, da capacidade e, acima de tudo, do idealismo de cada diretório em cada município. Um dia, quem sabe, a gente vai ser grande e receba essa fortuna que recebe os grandes partidos. Não sei o que eles fazem, eu não estou lá. Sim. Com toda a sua experiência e com tanta corrupção no país, qual é a sua política no comando do PTC? A nossa política é o seguinte: é proibido dobrar, coligar em qualquer município com quem já foi condenado por corrupção. Quer dizer, às vezes de fulano é corrupto, mas não tem uma coisa que prove. Isso aí é outra história, isso é politicagem. Mas se houver uma condenação, se houver um processo que chegou ao seu final e taxando de corrupto esse político, nós temos que nos afastar dele. Porque isso não vai nos levar a lugar nenhum no nosso Paraná e nem no nosso Brasil. A outra coisa, nós tem que ter projeto. O candidato a prefeito tem que ter um projeto na sua cidade. Se não tiver, sim, nós não queremos nem conversar. O nome Tércio Albuquerque sempre foi respeitado no Estado. Qual é o segredo para se manter a ética e a moral diante de tantos conflitos e interesses partidários e pessoais? O meu pai, que teve 13 filhos, eu sou o sexto, ele nos ensinava respeitar a todos, ser digno e honesto no que faz. E eu aprendi com ele. E ele dizia: filhos, vocês quando forem trabalhar, seja numa empresa privada ou pública, respeite do mais humilde ao chefe da repartição. Procure ouvir a todos. E quando eu comecei a galgar alguma posição, Heitor, eu me lembrei do meu pai. E comecei a visitar a mulher do cafezinho. Comecei a visitar as pessoas que faziam limpeza no chão. E às vezes nascia uma ideia naquelas pessoas, Heitor, que é inacreditável. Quanto essas pessoas humildes, elas querem bem ao seu chefe quando respeita as pessoas. E aprendi muito com essa gente. Um dia prepararam um complô para me derrubar do Ministério do Trabalho, aqui no Paraná, quando eu fui delegado, e foi tomando um cafezinho lá na cozinha que as mulheres me avisaram. Eu me preveni, consegui vencer mais uma barreira na minha vida. Ótimo. Infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer sua presença e se quiser deixar alguma mensagem para o povo de Foz do Iguaçu, fique à vontade, que eu sei que o senhor está indo embora agora por esses dias, né? Voltando para Quatro Barras. Esteja à vontade. Não, eu queria passar meu telefone para qualquer cidadão, inclusive aquele que eu citei o nome aqui, quiser falar, quiser rebater o que eu disse, é 9187-4848, 041 9187-4848. Deixar um abraço e que Deus proteja a todos, que a gente possa revê-los sempre e cada vez mais com um sorriso no rosto. Obrigado mais uma vez e o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.